os pais precisam se preparar para conduzir seus filhos às escolas. E aí acontece que para os pais de primeira viagem, essa experiência às vezes é um sinônimo de sofrimento, porque a criança sofre, chora. É um momento delicado, né? Então, para minimizar essa aflição, hoje a gente está aqui com a psicóloga Graziela Coelho, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que a gente pode, então, auxiliar os pais, né, Grazi, nesse período, assim, de retorno escolar. A gente sabe que tem muitos pais que ficam, como eu disse, né, assim, com o coraçãozinho apertado, é a primeira vez que vai levar o filhinho para a escola. Como é que pode ser feito essa fase de adaptação? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gabi. Bom dia, pessoal de casa. Então, estamos nos aproximando, né, de uma época bem importante, que é o início do ano letivo, né? Para muitas famílias, uma fase de muita perspectiva, talvez ansiedade em alguns casos, né? Porque faz pensar como que vai ser. E principalmente mães de primeira viagem, né? Crianças muito pequenas, vêm em alguns momentos demonstrar algumas dificuldades, Sim, né? Para poder vivenciar esse momento. Então, em primeiro lugar, é importante já, né? Dando a dica para os pais, para as pessoas, pessoal de casa, os adultos dessa relação, os principais cuidadores, as mães, precisam cuidar das suas emoções. Então, no primeiro momento, é importante a gente desenvolver a segurança, a tranquilidade, para que a gente não demonstre, não passe essa carga de insegurança para os pequenos. Então, essa é a primeira dica. A gente buscar esse equilíbrio. Eu acho que os pais, eles acabam transparecendo, né, o sofrimento deles para a criança, e isso acaba interferindo também, né? Perfeito, né? Então a gente pode falar que são dois fatores. Em primeiro lugar, os pais, os principais cuidadores, eles têm segurança na escola que eles escolheram, que eles matricularam os filhos, eles sabem qual a forma de trabalho dessa escola, né? Então, em primeiro lugar, ter segurança nesse lugar que eles vão deixar os filhos passar boa parte do dia, né? Em segundo lugar, observar quando a criança começar a demonstrar insegurança, choro, birra, digamos que uma certa resistência para ir à escola, que isso acontece com alguma frequência. Então, é descobrir se há algum motivo por trás dessa negativa, digamos assim, da criança ficar na escola. Porque o motivo pode ser multifatorial, né? Pode ser alguma questão em específico vinculada à escola. Por exemplo, a criança pode estar sofrendo bullying, né? A criança pode estar passando por algum evento estressor relacionado ao ambiente escolar. Ou, em contrapartida, ela pode ter algo de cunho emocional, que é talvez o simples fato de estar passando pouco tempo com a mãe, com os familiares. Ela pode ter medo que a mãe vai deixá-la ou o pai na escola e não virão buscá-la mais. Então, é importante desenvolver alguns componentes que venham trabalhar a segurança dessa criança, que sim, que irão deixá-lo na creche, na escolinha, mas é necessário fazer uma previsibilidade, a gente chama. Você vai chegar, você vai brincar com seus coleguinhas, vai ter a hora da historinha, vai ter a hora da pracinha. Então, todo um planejamento é importante, né? Também é outra dica já, né, para os familiares, para que a criança consiga prever que ela vai ficar, que ela vai permanecer, né, um espaço nesse ambiente, mas que virão buscá-la e ela vai voltar para a sua casa. Claro, muito importante isso, Graça. Para a gente continuar conversando, eu quero pedir para os nossos telespectadores enviarem suas perguntas também para o nosso WhatsApp, assim como vocês fizeram agora há pouco, quando o doutor Marcelo envia para a Graça também a sua mensagem para o nosso número, tá certo, de WhatsApp, tá aparecendo 981733660, manda sua mensagem para a gente, interaja conosco. E já temos uma pergunta, não é isso? Vamos ver então, Graça, já tem gente querendo conversar contigo, hein? Vamos ver. Meu filho tem 1 ano e 6 meses, não tem com quem deixar.
Seria o caso de já colocar na escola ou em uma creche mesmo? E aí, será que já é o momento para essa mãe que deve ser mãe solo, né? Não tem por que deixar. Como é que faz nessas situações? Então, assim, Gabi, e a mãe, obrigada também pela participação. Nos tempos em que estamos vivendo, na contemporaneidade, cada vez mais as crianças estão indo mais cedo para as creches, para as escolinhas. Então, não existe um certo ou errado. Existe o que é melhor para essa família, né? Então, a mãe tem a necessidade de trabalhar enquanto a criança ainda é bebê. Por que não se servir dessa possibilidade, né? Uma escolinha em que a mãe vá visitar, em que ela confie, em que profissionais capacitados estarão recebendo essa criança, aonde terão momentos de brincar, de desenvolver. É sabido que a interação entre crianças, né, potencializa o desenvolvimento delas. Então, eu acredito que é importante a gente pensar o que é melhor para essa família como um todo. A mãe precisa agregar, completar a renda familiar, mas a criança ainda é pequena. Ok, há uma necessidade. Essa produção financeira, o trabalho da mãe, também vai suprir as necessidades dessa criança. Então, a gente busca, como eu falo para os meus pacientes, para as famílias, mães que me procuram, a gente deve buscar o caminho do meio. Como eu posso fazer para que eu possa trabalhar, realizar as minhas tarefas com tranquilidade e meu filho também ficar bem assistido com pessoas responsáveis? E atenção, muitas vezes é melhor colocar o filho cedinho, né, ainda pequeno, na creche, na escolinha, do que deixá-lo em casa, talvez com uma pessoa sem formação, que não entende sobre desenvolvimento infantil, né? Uma pessoa leiga, escola, digamos assim. Vai ter um contato com pessoas preparadas, né? Perfeito. E é importante salientar também que cada família tem a sua configuração. Às vezes existe uma família da pessoa, ela vai ter um pouco mais de rede de apoio, e existe aquela família que, não, infelizmente, isso não é possível, mas não desmerece em nada e nem diminui o amor, né, dessa mãe pelo seu filho, pelos seus filhos, como você estava colocando. Realmente é a realidade de cada um, não é verdade? Exato, exato. Cada um tem que seguir de acordo com a sua realidade, né? Sim, sempre pensando no que é melhor para aquele contexto familiar, né? Para a necessidade da mãe, necessidade financeira, necessidade da criança. Então, eu sou defensora, sim, da creche, da escolinha. Por muitas vezes, quando não há essa rede direta de apoio, como você bem falou, tem famílias que têm avós, que têm tios, tias com disponibilidade de tempo e podem, né, dar esse apoio. Agora, tem outras famílias que os familiares estão longe ou, né, configurações, como você falou, mãe solo, né? Então, a gente deve se servir, sim. E eu conheço muitas escolas, tanto da rede privada quanto da rede pública aqui de João Pessoa, que realizam excelente trabalho no que se refere à educação infantil. Oferecendo esse suporte, não é mesmo, para as famílias. Então é muito importante realmente que as pessoas tenham essa consciência, conversem desde pequenininho com as crianças, para que elas entendam, né? Cada um tem uma realidade, né? Às vezes a gente olha para a família do outro, não, mas a gente tem que olhar a nossa realidade. Temos mais perguntas, hein? Vamos ver. Olha só, minha filha não quer ir para a escola de jeito nenhum, tem 7 anos. Seria o caso de buscar ajuda de uma psicóloga? Acho que sim, né, Grazi? Sim, sim. Muito necessário, né? Sim. Então, como eu falei anteriormente, primeiro a gente precisa investigar qual o motivo. É uma criança com 7 anos, eu acredito que ela já consiga se expressar, que tenha uma comunicação fluida. Então, primeiro a gente precisa descobrir o que está acontecendo que essa criança não quer ir para a escola. Porque o pai, até porque não vai forçar a criança a fazer isso. Isso, porque assim, o ideal, digamos assim,
é que a criança tenha prazer de ir para a escola e permanecer na escola. Exato. Porque a escola é preparada para recebê-la, né? Então, e tem os amiguinhos. Tem a interação com os colegas, tem as brincadeiras, tem a pracinha. O ato da aprendizagem, né? Sim. Por si só também precisa ser né? Uma atividade, uma prática prazerosa. Então a gente precisa descobrir primeiro o porquê que ela não quer ir e permanecer. Ela tem insegurança que não venham buscá-la, ela está sofrendo algum tipo de bullying, algum colega fazendo alguma piadinha para ela, talvez a parte dos professores estão sendo muito rígidos e ela é uma criança mais sensível, mais introspectiva, né? Outra coisa muito importante que eu não posso esquecer de falar. Mudou alguma coisa na rotina dessa criança? Teve alguma perda familiar recente? Algo relacionado à separação dos pais? Por quê? Às vezes, fatores externos, mudanças significativas na vida, na composição familiar, também vão refletir na segurança emocional, digamos assim, dessa criança, né? Então vai gerar uma insegurança que irá prejudicar a sua permanência na escola. Mãe, você deve sim, né? Tentando investigar, tentando apoio na escola, né? Na orientação educacional, na supervisão. Se não conseguir resolver sozinho para que passe essa fase, é necessário buscar ajuda psicológica, sim. E quanto antes, melhor. Porque geralmente a saúde emocional, ela vai fragilizando. Exato. Né? Então, quanto antes a gente busca informações corretas, encaminhamentos, orientações, é melhor. Exato, Grace, com certeza. E assim, você falou agora há pouco a respeito da criança ter essa sensação de abandono por algum motivo. Então, assim, se houve sensação de abandono ou por alguma outra razão, o que pode ser feito para que a criança não associe a escola a um lugar ruim, a um lugar negativo? Uma tentativa da professora junto com a mãe, será que pode ajudar a trazer a criança mais próximo para esse ambiente escolar? Será que é possível? Sim, excelente colocação. Eu trabalho justamente nessa linha. Como é importante uma comunicação direta, efetiva entre a escola e a família. É muito importante que mudanças de comportamento bruscos, tanto em casa quanto na escola, seja efetiva essa comunicação, né? Essa parceria que é necessária entre escola e família. Mas pensando então em dicas, orientações, primeiro lugar, essa comunicação direta. Segundo lugar, tentar descobrir as causas, acolher o sofrimento da criança. Então, ter cuidado, né, com algumas frases que muitos de nós crescemos ouvindo. Engole esse choro, que bobagem, isso não tem importância. Ah, você parece uma mulherzinha. Há algumas frases fortes, né? Isso marca profundamente. E que causam feridas emocionais, que fragilizam, né, a criança. A criança está em pleno desenvolvimento, ela está aprendendo. Então, é típico da fase do desenvolvimento infantil que a criança chore, que ela faça birras, que ela venha contrariar as figuras adultas. Então, repito, os adultos, eu sempre pergunto quem é o adulto da relação. É a professora? São os pais? Então, a gente precisa estar regulado emocionalmente, cuidar das nossas emoções, manter a calma e lembrar: é uma criança, está precisando de ajuda. As crianças choram, as crianças são agressivas, as crianças fazem birra. São comportamentos inadequados? São, mas são comportamentos esperados na fase da infância. Então a gente tem que buscar entender o que está acontecendo, acolher o sofrimento, desviar o foco da atenção da criança, buscar estratégias para facilitar o enfrentamento desse momento que pode ser sofrido sim para algumas delas, né? Buscando familiarizar talvez o trajeto até a escola, né? Muitas escolas vão retornar na rede privada na próxima semana. Então, se a criança já está demonstrando um certo receio, que tal esses pais convidarem a criança
para ir visitar a escola, para, né, dar uma volta, se for possível, até conhecer a sala de aula, a professora, antes dessa reunião do grupo completo, porque a gente sabe que quando começam as aulas, tem uma questão também de disputa de atenção da criança e a professora, porque a criança ela vai perder, por vezes, a individualidade que ela tinha na família. Aprender a lidar com o coletivo. Né? Perfeito. É verdade. Graça, eu quero te agradecer pelos conselhos. Eu tenho certeza que você ajudou demais as mães e os pais que estão se preparando aí para esse momento de inserir as crianças na vida escolar. Tanto os que já tinham crianças em escola, como os que vão começar nesse princípio. Então eu te agradeço demais pela participação e que você esteja sempre aqui conosco, viu? Obrigada, Gabi. Tudo de bom também. Um abraço pro pessoal de casa. Acho que tem o meu arroba aí, tá na tela, @psigraciela_coelho. Um prazer estar aqui contribuindo. Maravilhosa, como sempre. Já sabem, podem encontrar a Graça no Instagram. Pessoal, a gente segue agora para um breve intervalo e voltamos já já.